bem-vindas. Se hidrataram hoje? Uma questão do cansaço. E hoje respondi lá nos stories, não sei se você acompanhou. Lourdes, tudo bom, Lourdes? Primeira vez tá aqui, Deleuza quem é? Deleuza reflexologista, Podal, Pristar, primeira vez. Essa gente, primeira vez, né? Então vamos lá. Pessoal, então, com relação ao tema Por que estamos tão cansadas, inclusive eu coloquei hoje como resposta sobre a pergunta da Paola Dolce, que me perguntou que ela viu de uma nutricionista. Vou repetir aqui essa resposta, porque eu acho bacana. Que ela colocou assim: Beth, eu vi na internet que para o cansaço é melhor tomar 2 litros de água, né? Para combater o cansaço, melhor que se ingerir 2 litros de água com ginseng. Ginseng foi? Ginseng. Então aqui, para explicar sobre isso, tá lá nos stories, mas eu vou falar aqui de novo, a questão da água. A água é fundamental, que é nutrição das nossas 100 trilhões de células. Para que as células funcionem de forma adequada, precisamos de água para que se façam então as reações metabólicas e também as reações bioquímicas. Então, tanto a água, né, a fórmula da água é H2O, que todas vocês sabem, mas cada alimento, todos os alimentos, todas as plantas, existe uma composição nutricional. E para que cada nutriente desse alimento que a gente consome, ou deveria de consumir, né, gente? Então, deveria de consumir os alimentos na sua ampla variedade, que a natureza abençoada nos fornece, precisamos que esse alimento precisa ser muito bem digerido. Quem faz isso é o baço. Então, se a gente está falando de energia e cansaço, olha como está a sua digestão. Digestão, absorção e excreção. Tudo isso é importante para que a gente tenha vitalidade, disposição e energia. Então, o alimento que a gente mastiga, que a gente come, o alimento de verdade, tá? Não estou falando dos alimentos, dos produtos industrializados. Estou falando aqui, vamos focar nos alimentos de verdade. Então, esses alimentos todos, vamos pegar aí, fala aí uma fruta. Vamos pegar uma fruta, que a fruta nutre o baço, né, gente? Quem tá aqui acompanhando, quem tá me acompanhando mais tempo sabe que o sabor doce nutre o baço. Então, uma fruta. Hoje eu comi kiwi, que por sinal tá uma delícia. Kiwizinho, coisinha verde, né? Alimento verde, que nutre o fígado. Mas ele também é um sabor, além de um pouquinho ácido, mas ele tem um sabor adocicado. Então, esse kiwi, ele vai nutrir o nosso baço. Então, o que o kiwi tem? Né? O kiwi, ele tem, além de nutrir energeticamente o fígado e o baço, porque medicina chinesa é energia, tá? Vocês estão aqui pela primeira vez, nós estamos falando de nutrição dos canais energéticos. Não necessariamente da composição nutricional. Essa composição nutricional que eu tô falando não é um conceito da medicina chinesa, tá? Aqui eu sou nutricionista integrativa, então eu mesclo os meus conhecimentos de medicina tradicional chinesa, mas também a todos os meus 35 anos de formação em nutrição ortodoxa, nutrição ocidental, tá? Sou formada em nutrição em 1987, pós-graduação em nutrição clínica funcional e também com muito enfoque para comportamentos alimentares, né? Comportamentos, como a gente come e por que a gente come o que a gente come, que eu sempre falo aqui. Então, dentro dessa nutrição, que eu tô falando agora da nutrição chinesa, tem a ver com os canais energéticos. Então, a energia que vem dos alimentos. Mas, quando eu falo de nutrientes, o que o kiwi tem de nutrientes? Que nele tem vitamina C, ele tem um pouco de magnésio, ele tem também fitoquímicos. Fitoquímicos são substâncias químicas que vêm da natureza, de plantas, de frutos. Então, ele tem fitoquímicos que têm a capacidade de trazer anti-inflamação e antioxidantes para o nosso corpo. Então, por isso que esses alimentos de verdade, né, da natureza, são fundamentais para quem quer ter energia. Mas, além de muita gente não comer frutas, como é que essa fruta, quando a gente come, é metabolizada, ela é digerida pelo estômago, pelo intestino, pelas enzimas, que elas precisam ser quebradas, né? E cada nutriente, por exemplo, essa vitamina C vai
ter uma reação bioquímica dentro das nossas células com outros nutrientes, por exemplo, com o ferro da carne que você comeu ou ferro alimentar do feijão. Então, pegar que você pegou uma feijoada, né? Comeu uma feijoada aí no final de semana, um exemplo, aquele feijãozinho preto tá rico em ferro, né? E aí você come junto com essa feijoada, por exemplo, uma laranja, ou pode ser até o kiwi, mas é que a laranja é a fruta que acompanha uma feijoada. Mas nós estamos falando da vitamina C. Então, aquela vitamina C que você consumiu com a sua feijoada através da laranja, por exemplo, ela vai reagir com aquele ferro que veio tanto da carne quanto do feijão preto. E aí essa reação com o ferro e a vitamina C vai ajudar, vai potencializar quando esses dois nutrientes se unem na célula, se unem não, né? Se interagem dentro da célula, faz com que o seu sistema, né, o nosso sistema fisiológico, absorva com muito mais eficácia o ferro que veio do feijão, por exemplo. Então, para que a gente tenha essa energia e os benefícios dos nutrientes dos alimentos, é preciso ter o quê? Água. Tudo isso para falar da água, para vocês entenderem que água é fundamental. Porque 70%, 80% do nosso corpo é formado de água e a gente precisa da água para fazer essa reação bioquímica dos alimentos. Então, para ter energia, na pergunta da Paola era 2 litros de água com ginseng. Então, o que eu disse na resposta é que não se deve padronizar. Quer dizer, não é porque uma nutricionista falou que você precisa tomar 2 litros para combater 2 litros de água para combater o seu cansaço, que você deva seguir a risca, tá? Não é isso. Por quê? Porque se você é uma pessoa de 1,50 m e com 40 quilos, será que você precisa de 2 litros de água? E se você, que tem 1,80 m e mais de 100 quilos, será que esses mesmos 2 litros são necessários para esse tamanho de corpo físico? Então, são considerações que nós, aqui da família Equilíbrio com a Nutri, é bom que a gente tenha isso muito claro. Porque aqui na família, a gente tem que usar muito o raciocínio e não simplesmente a gente começar a seguir receitinhas mágicas, fórmulas mágicas, entre aspas, né? E não pensar. A gente tem que pensar. Aliás, se a gente tá falando de energia e do baço, nós estamos falando de um pensamento claro, de um raciocínio lógico. Porque quando você tem o sangue forte e quando você tem o baço bem nutrido, você também tem o pensamento, a sua forma, pensamento e raciocínio lógico muito claro, muito rápido. Então não dá pra gente ficar pegando essas informações e falar, bom, então agora para eu ficar melhor eu vou tomar 2 litros de água. Então, entenda que você precisa de outros parâmetros para avaliar a sua necessidade de água. E eu já disse aqui, se você quiser marcar e fazer a sua continha, aconselho. Então, 30 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa tem 1,50 m e 50 quilos, então você faz 50 vezes 3, 1,5 litro. 1,5 litro de água. Com relação ao ginseng, o ginseng, vocês já ouviram falar do ginseng? Regina, tudo bem? Isso, obrigada. A gente precisa ter coerência. Aliás, Regina, coerência é baço forte, tema da live de hoje. Quer ter energia, disposição, tenha um baço forte e você vai ter coerência na vida, tá? A gente não tem como, eu não tenho como me contradizer se eu sigo os princípios, os conceitos da nutrição integrativa com associação de todos os conceitos que eu sei, que eu já aprendi nessa vida e pratico. Também eu sou o exemplo da prática desses ensinamentos e aprendizados, tá bom? Então, existe uma coerência. Com relação ao ginseng, o ginseng também, que ginseng? Né? Existem 4 tipos de ginseng. Então você já ouviu falar sobre o ginseng, que o ginseng te dá energia, tem uns que usam ginseng para melhorar a sexualidade, né? A vitalidade, tudo isso, hormônios.
Então toma ginseng. Existe um complemento vitamínico, né? Se vocês conhecem, que também tem na sua composição, se não me engano, era bastante, não me lembro de cor, mas eles têm, eu acho que uns 700, 600 miligramas de ginseng. Então o que é o ginseng? O ginseng, existem 4 tipos mais famosos: o ginseng brasileiro, o siberiano, o coreano e o indiano. Eu trabalho, basicamente, tenho mais experiência com 2 tipos de ginseng. O ginseng indiano, que não sei se você já ouviu falar, que é o ashwagandha. O nome desse ginseng é o Withania sonifera, tá? Withania sonifera. Até fiz uma analogia com sonífera, né? Que é para deixar o quê? Para que o soninho chegue. Então, ele é um ginseng que vai acalmar, relaxar. Então, quem tem muita baixa energia no sentido, junto com o sono, então sabe aquela pessoa, não sei se você é uma das pessoas que sente muito sono, por exemplo, né? Então, tá ali, ficou sentadinha, daqui a pouco tá ali, dormindo. Almoçou, daqui a pouco começa a dar um soninho e precisa dar uma cochiladinha depois do almoço. Por quê? Porque o baço ali tá precisando um pouquinho mais de reforço nutricional. E aí, energético principalmente. E aí vai tomar um ginseng, né? Então, vai comprar porque fala que é super bom para ansiedade. E normalmente quem tem uma baixa energia pode vir por uma ansiedade, né? Que é a mente acelerada, como a Regina colocou na pergunta dela hoje lá nos stories, que ela tem uma mente acelerada. E essa mente acelerada vem de um calor interno muito grande. Mesmo que você não sinta esse calor físico, existe um calor energético, que é a subida do yang, da energia yang para a cabeça. E quando você tem essa subida de energia quente, yang, a mente se acelera. E existe uma falta de energia, um cansaço, até porque sua mente não descansa. Então essa baixa energia também pode vir dessa mente acelerada. Então você tem ali uma mente acelerada e você ouviu falar que a ashwagandha ou ginseng indiano é ótimo, só que você tem muito sono também, porque não é só pela mente acelerada, por diversos fatores, incluindo a não adequação da sua alimentação, ao desconhecimento do que combina com o que, quais alimentos precisam ser consumidos para nutrir fígado, coração, baço, pulmão e rim. Então, de repente, você não tem todo esse conhecimento e vai comendo de forma aleatória, como nós aprendemos. Nós aprendemos a comer como? Ninguém ensinou lá, quando a gente tinha 1, 2 anos, que se comer arroz e feijão vai ajudar a fazer isso, aquilo. Ninguém ensinou. É tudo de uma forma empírica, na observação e também através do que os nossos pais, tios, professores, quem nos educou, ensinou. Nós aprendemos com eles como comer, o que comer, principalmente como e o que comer. E a gente foi incorporando, né, esses hábitos alimentares que persistem até hoje no piloto automático. Então, tudo isso faz parte da nossa história alimentar, certo? Então, você não vai parar para pensar o que você deve comer, como que deve combinar. E aqui não. Aqui o convite, aqui nas lives, no meu canal, no meu feed, tudo, está aqui conhecimento para que vocês possam, então, começar a sair do piloto automático, usar esse raciocínio, esse conhecimento todo na prática e sentir, então, na prática, se tá dando certo ou não. E olha que muita gente tem colocado, e agradeço bastante a colocação, né, o feedback de que os resultados estão vindo. E eu peço sempre para que vocês coloquem, compartilhem os seus resultados, vocês estão aqui, os resultados ali nos comentários, ou no direct, ou no WhatsApp, porque isso a gente vai compartilhando isso, né? Todos os resultados. Então, muita gente falando também que só o fato de ter colocado algumas práticas que colocado alguns conhecimentos que estão no mini guia da nutrição, segundo a medicina tradicional chinesa, que eu disponibilizei aí para vocês,
gratuitamente. Todas vocês, primeira vez, se não tem, pode ir lá no link da bio para baixar esse e-book e esse mini guia. E tem gente já colocando que só de seguir ali a mandala dos 5 órgãos, de todas as informações que estão lá, já conseguiu ter resultados positivos. Eu acho isso fantástico. Então, não é sobre... Eu quero que vocês marquem bem isso, tá? É a última coisa que eu vou falar antes de começar a responder as perguntas. Não é sobre retirar os alimentos da sua vida, mas é sobre como e por que e o que incluir de alimentos na sua vida. Que vida? Na sua vida, na sua rotina alimentar. É sobre isso que será o nosso foco daqui para frente, mas com esse slogan, né? Se fosse assim um slogan, não é sobre fazer uma dieta restritiva ou retirar os alimentos da sua vida, mas sim o que, como e por que colocar novos alimentos ou mais variedades de alimentos na sua vida. Faz sentido, gente? Coloca aqui para mim se faz sentido. Isso, eu quero que fique muito claro. Sabe por quê? A gente vai, se você quiser participar aqui para eu avaliar a sua alimentação, a gente vai ver, talvez a que eu escolher não vai ter tantas, vai ter várias variedades, mas o que nesses meus 35 anos de profissão mostra é que as pessoas repetem. Obrigada, gente, Generoso Silvia, olha lá. Silvia Generoso, eu já vi você aqui, né? Até falei bastante sobre o Generoso Silvia, Badá MSC, no sim, faz sentido. Isso mesmo, então é isso, se faz sentido para você, então vamos colocar na prática. Por isso a inclusão de novos alimentos no nosso dia a dia, porque como eu estava dizendo, nesses 35 anos de prática nutricional em consultório e workshops, palestras, etc., uma grande parte das pessoas comem os mesmos alimentos todos os dias, tá? Todos os dias comem os mesmos alimentos, compram os mesmos alimentos, fazem os alimentos da mesma forma. Então é sobre isso que nós vamos focar, e eu venho focando, mas daqui pra frente eu acho que é legal a gente focar nesse slogan, tá bom? Combinado, mulheres? Então tá joia, agora eu vou responder então as perguntinhas. Vamos lá, quem quer que eu responda, coloque então no balãozinho de perguntas que tem aqui a interrogação. Vamos lá. Pergunta dos stories. Como assim? Perguntas dos stories, como nutrir baço, não sei se aqui... Bom, já veio pergunta dos stories. Mas deixa eu só responder também aqui da Edivânia, como nutrir o baço, nódulos da tireoide, refluxo, mente acelerada e muita saburra na língua. Isso aqui eu já expliquei lá nos stories, tá? Mas assim, aqui como nutrir o baço, eu já falei que a gente tem várias estratégias, mas para essa pergunta a gente vê bastante, assim, claro que nódulos na tireoide tem a ver com um fígado em desequilíbrio, quer dizer, já existe uma materialização do desequilíbrio do fígado na tireoide dessa pessoa, tá? Na glândula tireoide. Então, fígado atacando o baço. Então, se você tá lá com o mini guia, tem ali a mandala dos 5 órgãos e a gente tem tanto um órgão que nutre o outro, como um órgão que controla o outro. No caso aqui, o controlador é chamado do vô, né? De vô que controla o neto. Então, o vô fígado que controla o neto baço. Se o fígado, como aqui está mostrando, está bem desgovernado, está bem desequilibrado, ele vai atacar, vai super dominar o neto. Então, o baço, que é o neto, também é responsável. Comecei a live aqui falando pela tireoide metabolismo. Então, esse fígado atacando esse baço, trazendo nódulos na tireoide, um refluxo, a pessoa coloca como refluxo gastroesofágico, é muita regurgitação, então digestão, absorção, tá? Pensamentos ruminantes, confusão mental, dificuldade de tomar decisões, mente confusa, como eu já disse, enfim.
tudo isso é baço. Então, esse refluxo está ligado ao baço. E mente acelerada, essa mente acelerada também está ligado à região do coração. Essa também falei, né, que os pensamentos acelerados, os pensamentos aceleram quando existe muito subida do calor, da energia yang. Então, as mulheres fígado no seu desequilíbrio. Se você é a primeira vez, mulher fígado, tem o conceito da mulher fígado no meu feed, dá uma procurada, tá fixado, perguntando se você é uma mulher fígado. Então, se você tá a primeira vez e não viu ainda o meu feed, dá uma olhada para saber qual é o conceito da mulher fígado. Aqui com essa pergunta, percebe-se que é uma mulher fígado, né? E muita saburra na língua. Saburra na língua tem a ver com muita umidade, tá? Muita umidade. E essa umidade tem a ver com, basicamente, desequilíbrio de baço também. Então, pode ser. Como é que eu desequilibro esse baço? E tudo isso vai trazer o quê? Todo esse quadro colocado nessa pergunta vai trazer uma questão energética, uma questão de baixa energia e cansaço, porque tá atacando o fígado, coração e baço. E então, a gente tem aqui essa saburra muito na língua, existe então um calor e muito muco. E um alimento, se a pessoa consome muito leite, por exemplo, né, leite e derivados, é o grupo de alimentos, os laticínios, que mais umidade traz para o organismo, que ataca esse baço. Então, aqui nesse caso, tá? Não dá para eu falar, tira o leite, lembra? Que não falei assim, não é sobre retirar o alimento, mas é claro que se existe um quadro que eu estou vendo através de uma avaliação, que existe um desequilíbrio de fígado, baço e coração, e que uma saburra imensa na língua, e a pessoa, por exemplo, consome um monte de leite que seja, às vezes a pessoa ela não consome leite de vaca, leite assim, o líquido leite, né? Então as pessoas falam, não, leite eu não consumo, mas vai lá ver na anamnese alimentar, né, no dia alimentar dessa pessoa, e ela consome muitos derivados, então iogurtes, queijos, então consome muito, não só lanches como pizzas, mas chega ali à noite, adoro comer um queijinho quando eu cozinho, um queijinho com vinho, ou um queijo no café da manhã, no lanche da tarde, enfim. Então, o leite pode ser, os laticínios, de um modo geral, pode contribuir para esse quadro, tá bom? Edinalva Canese perguntou também qual o melhor horário para tomar a B12. A B12 pode ser consumida tanto de manhã quanto à noite. Eu prefiro que seja de manhã em jejum. E respondendo a pergunta de uma outra pessoa sobre qual a melhor forma de se tomar a B12, esse tipo de pergunta, eu não sei se vocês estão associando que B12 vai dar energia, tá? Então, eu quero que vocês saibam que não é somente tomando a B12 que a energia vai melhorar, tá? Como eu disse, não é um nutriente, não é um tipo de ginseng, não é 2 litros, não são 2 litros de água de forma isolada. Mas vamos responder aqui a forma da B12. A melhor forma de B12, na verdade, existem estudos que mostram tanto na forma de cianocobalamina, B12 convencional, inclusive mais barato, como a metilcobalamina, tá? Então, tanto um como a outra podem ser consumidas. Agora, quanto de B12 vai depender, aí sim não dá para consumir ou seguir a regrinha que eu vejo muito nos feeds, né, de profissionais da saúde, inclusive, que colocam quantidades fechadas. Você tem que tomar, quanto que é? Eles colocam de B12, 1 grama de vitamina B12, e já foi falado que é metilcobalamina. E aqui eu digo que tanto metilcobalamina como cianocobalamina tem a sua absorção. Não sou eu que digo, mas outros mestres que estudam a B12 e que eu confio mais, né? Que eu, inclusive, é o presidente da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Então, dá para confiar mais, né? nesse médico. Tá certo? Porque ele até mostra os estudos. Então percebe que B12 pode ser tomado de manhã em jejum.
A forma dele, tanto faz cianocobalamina ou metilcobalamina, e a quantidade que a gente tem que ficar, então, que vai depender do seu exame de sangue. Não dá para falar que 1 grama de metilcobalamina é melhor e todo mundo precisa de 1 grama, gente. Se você tiver aí uma B12 de 600 no seu exame de sangue, você vai tomar 1 grama de vitamina B12 para melhorar a sua energia, por exemplo. Não faz sentido nenhum e pode piorar fazendo uma elevação dessa vitamina B12 no seu fígado, e isso não é nada interessante para a sua saúde, tá bom? Pergunta dos stories, não sabia. Bom, esse dos stories não vou responder. Pri-Star é a primeira vez. Quais exames se descobre problemas no fígado? Então, que tipo de problemas no fígado, né, Pri-Star? Se for, vamos considerar um quadro muito comum e recorrente, que é a gordura no fígado, tá? Então, famoso, né, gente? Muita gente tem gordura no fígado ou esteatose hepática. Essa gordura no fígado gorduroso, esteatose hepática, existem graus, né, de comprometimento. Grau 1, 2 ou 3, ou leve, moderado, severo, depende do laboratório, né, depende do laudo, depende de quem lauda esses exames. Mas é claro que se for 1, 2, 3, entende-se que é, né, leve, moderado ou grave. Mas de qualquer forma, então seria o quê? A ultrassonografia completa de abdômen. Qual outro exame que a gente fala assim, de fígado? São as enzimas hepáticas. Então, se você normalmente é pedido por qualquer médico de qualquer especialidade, as enzimas do fígado, né? Que é o TGO, TGP, o AST, ALT, né? A simbologia, gama-GT, fosfatase alcalina. Então, enzimas do fígado que estejam alteradas. E aqui também vale uma ressalva para essa pergunta. A ressalva é o quão alterado estão essas enzimas. Eu disse lá na live passada, né, que os médicos, muitas vezes, uma boa parte dos médicos, estão acostumados a interpretar os exames bioquímicos na visão da doença e não da saúde ou da prevenção de uma doença, que é o olhar da medicina funcional, da nutrição funcional, pela qual sou formada, pós-graduada, né? Então, vamos considerar aqui que também temos que tomar muito cuidado com os parâmetros, tá bom? Geralmente, abaixo de 20 de cada uma dessas enzimas que eu falei, TGP, TGO e gama-GT. Pergunta Beth, hoje eu vi, vamos lá, outra, hipotiroidismo subclínico e dores nas mãos. Gente, a pergunta aqui, vamos tentar fazer uma pergunta também, uma pergunta um pouco mais específica, né? Eu não sei o que a pessoa quer saber sobre hipotiroidismo subclínico e dores nas mãos. Não sei se você quer saber, Valéria, se é a relação, tá? Entre os dois, se tem a ver o hipotiroidismo com dores nas mãos. Eu não consigo entender o que você quer dizer, tá? Mas vamos lá com o hipotireoidismo subclínico. Eu só vou responder com o hipotireoidismo subclínico quando o que eu consigo avaliar que é um hipotireoidismo, quando existem sintomas clássicos, mas clássicos, vamos pensar aqui da medicina chinesa, tem a ver, tá? No olhar da medicina chinesa, tem a ver com os sintomas do baço. Qual é o sintoma de baço? Além da baixa energia, do cansaço, nós temos má digestão, refluxo, de novo, confusão mental, a emoção, que não é bem uma emoção, né? A pessoa é muito preocupada, que é essa emoção relacionada ao baço. Então, esse perfil, né, da pessoa comportamental ou de personalidade mostra também. Então, são parâmetros, anemia, né, que nós falamos lá na live passada. Então, existe aí uma baixa de ferritina, um cansaço, uma queda de cabelo, uma hemoglobina baixa, né, 11, 10 de hemoglobina. Então, a gente vê que já tem aí uma anemia ferropriva associada. Isso também está ligado ao desequilíbrio de baço. Então,
Esses sintomas podem vir de um hipotireoidismo subclínico, quer dizer o quê? Que clinicamente o médico não fala que você tem hipotireoidismo e não vai dar nada de hormônio, e nem é para dar, porque a gente consegue melhorar através da alimentação e comportamentos alimentares e nutricionais. E no exame de sangue, dentro dessa avaliação da nutrição funcional, o hipotireoidismo subclínico seria um TSH muito acima de 2, né? Então, não muito acima, acima de 2. Então, 2,5, 3 já daria aí um hipotireoidismo subclínico, tá bom? Qual outra? Tingimento natural. Qual nutriente preciso para o desânimo e falta de vontade de fazer qualquer coisa? Então, tingimento natural, né? De novo, não dá pra gente falar do nutriente específico. Aqui, só respondendo essas perguntas, vocês viram que eu falei de anemia. Então, a anemia tem a ver com ferro, né? Deficiência de ferro. Então, o ferro, a vitamina C, a B12, que as pessoas perguntaram, magnésio. Na verdade, tingimento natural, a gente precisa de 43 nutrientes, né? Cerca de 40 nutrientes que vêm dos alimentos, alguns dos suplementos. Quando é que a gente vai suplementar? A gente vai suplementar quando essa alimentação está muito pobre, né, em composição nutricional, ou quando existe um problema de absorção. Um problema que mesmo que eu coma, por exemplo, quando a gente falou da anemia ferropriva, a pessoa come carne e a gente já mexeu em tudo, já colocou outros alimentos associados para fazer uma melhora dessa absorção do ferro, por exemplo. Tiramos os quelantes de ferro, por exemplo, o café, um quelante de ferro. Então quer dizer que se eu tomo café depois de uma feijoada, por exemplo, eu, em vez de absorver, e não como a laranja, em vez de eu ajudar na absorção do ferro que vem do feijão preto e da carne, eu tiro o ferro, eu não absorvo o ferro. Isso. Deixa eu corrigir aqui. Não é uma feijoada com carne. Uma feijoada vegetariana. Vamos mudar aqui. Feijoada vegetariana, feijão preto e outras coisas que tem na feijoada vegetariana. E aí, depois da feijoada, eu tomo um cafezinho ou um chá verde ou um chá mate. Bebidas ou alimentos que contêm cafeína. Então, essa cafeína pode sim fazer com que o ferro não seja absorvido. Então, a gente fala de quelação de ferro. Então, não vai te ajudar. Então, vamos supor que, mesmo arrumando a casa, mesmo trazendo todos essa readequação para uma promoção da melhora do ferro, a pessoa ainda continua com o problema do ferro. A gente viu que não existe uma perda de ferro no sangue, a pessoa nem está sangrando, não tem uma menstruação recorrente, às vezes até uma pessoa vai na menopausa, então não tem perda de sangue, não tem perda de ferro, não tem uma doença associada. Então, de repente, é uma questão metabólica, é uma questão genética, a gente precisa avaliar isso. Aí, esse suplemento de ferro, por exemplo, pode ser associado. Aí sim, o suplemento de ferro. Mas vocês percebam que a gente precisa entender tudo isso, que não é nada simples, tá? Não é uma coisa assim simplória para falar que nutriente me dá mais ânimo. Eu preciso entender tudo isso, tá? Resumindo, gente, o baço tem que estar muito bem equilibrado, tá? Tireoide, então vamos lá. Tireoide bem funcionante, então nada de hipotireoidismo subclínico. Adequação da alimentação, quer dizer, eu preciso trazer os 40 nutrientes e não só a B12, a vitamina C, o ferro, mas 43 nutrientes através da alimentação. Eu preciso corrigir essa questão de absorção, então se tem uma desabsorção, por exemplo, a pessoa que falou do nódulo na tireoide e com muito refluxo, então a digestão dela tá péssima, então eu preciso corrigir essa digestão e absorção dos nutrientes, tá? E por fim, trabalhar a questão das emoções, né? Sempre falo da nutrição, da saúde como um todo, que é a nutrição dos corpos físico, mental, emocional e espiritual.
Então, quando eu falo da saúde emocional, é a gente tratar o órgão principal, que é o general das emoções, que é o fígado. Lembra do nódulo na tireoide, né? Que é o fígado atacando o baço? Então, a raiva, a frustração e todos os outros sentimentos e emoções. Eu tenho que olhar para as nossas, eu tenho que olhar para as minhas emoções. Cada pessoa tem que olhar para as suas emoções. Eu vou falar muito isso nos próximos, tá aí, né? Nas novidades que eu vou trazer aí para vocês. A gente vai ter que bater nessa tecla da emoção. E não tem a ver com psicologia, eu não sou psicóloga. Mas, gente, é você parar para pelo menos prestar atenção no que você está sentindo, tá? Certo? Então, é isso. Tudo respondido, não tenho tireoide, tenho hipotireoidismo. É normal? Na verdade, não é que você tem hipotireoidismo, né? Na verdade, você não tem a tireoide, então você precisa de uma reposição hormonal. A partir do momento que você tirou a tireoide, você não, né? Mas se você foi submetida a uma cirurgia de extração da tireoide, é claro que você vai precisar tomar hormônios sintéticos, que é o T4, o T3 junto. Então, cada médico tem a sua conduta em relação à reposição hormonal, que a sua tireoide já não está mais produzindo esses hormônios. Então, tem que tomar o hormônio. E por que você continua cansada, continua tendo um metabolismo lento, problemas digestórios? Porque precisa ter um ajuste desse hormônio, mas muito provavelmente a gente precisa nutrir todos esses órgãos. E a nutrição, de novo eu ressalto, não é só o que comer, mas é a nutrição emocional, é a nutrição espiritual. Quanto de vocês estão aqui nutrindo, tá, a nutrição espiritual? É muito importante que a gente tenha essa nutrição da espiritualidade, que não tem a ver, gente, não tem a ver com religião. Independente da religião, tá? Essa questão, vamos falar da espiritualidade, mas também para quem é ateu, mas da energia, das energias do seu pensamento, tá? Que é física quântica, por exemplo, tá? Então a gente precisa então fazer todo esse movimento para que a gente reorganize tudo, nutra os 4 corpos, né? Físico, mental, emocional e espiritual. E aí sim, problemas da tireoide, todos os problemas podem ser minimizados e a gente ganha energia e sai desse cansaço, tá bom? Estou suplementando com morosil, cafeína e cromo, atrapalha o ferro do organismo? Depende do horário que você está tomando, Então, se você está tomando cromo, né? Normalmente o cromo é na alimentação, porque geralmente você toma cromo junto com carboidrato, então, junto com o seu café da manhã, almoço, jantar, ou um ou outro, né? Mas se você tem cafeína junto, vai atrapalhar a absorção de ferro. Então, na suplementação, aqui a pessoa que me perguntou, Paula Lima 370, eu não sei se o morosil, cafeína e cromo está junto, né? Se está junto, vai atrapalhar. Agora, se está separadinho, tem que saber o horário, qual refeição tomar. Então, quem tem que avaliar isso é o nutricionista. O médico, ele pode orientar, mas às vezes ele tem um padrão de orientação. Toma assim, 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 põe tudo junto no café da manhã, põe tudo junto à noite, toma tudo junto ao almoço. E aí, a gente perde bastante a janela da oportunidade, né? A janela da oportunidade de você ter o seu dinheiro bem empregado. Vou falar de dinheiro, porque esses suplementos, eu sei que o morosil tem um custo, tem um preço aí que não é barato, né, gente? Então você tá tomando aí o morosil, que é a laranja moro, que é legal. Só que quanto custa isso? E o quanto você pode estar desperdiçando esse valor financeiro, vamos falar de valor financeiro, num suplemento, e você tá, vamos falar, subutilizando a ação de um suplemento caro, tá? Caro no sentido de que tem um custo elevado. Então você vai consumir os alimentos, provavelmente ele vai ser mais barato e não vai ter só o fitoterápico, o fitoativo, o bioativo que está no morosil, por exemplo, nas laranjas moro, se você comer de outros alimentos. Se você souber combinar esses alimentos, vai se tornar mais barato, né, através dos alimentos,
E além disso, vai ter mais nutrientes, porque cada alimento tem vários nutrientes, né? Lembra do kiwi? O kiwi que eu comecei falando, ele não tem só vitamina C, ele é rico em vitamina C, mas ele tem tantas outras coisas. Se você vai tomar um suplemento de morosil, cromo e cafeína, o que ele tem de nutriente? O que ele tem de energia dos 5 órgãos? Nenhum, tá? Esses suplementos não vai nutrir os órgãos, de jeito nenhum. Porque o canal que vai nutrir os seus órgãos é a cor, o sabor, né? E a natureza de cada alimento. Alimento, de verdade, nada de suplemento. Não sou contra o suplemento, como eu acabei de dizer, que muitas vezes precisa do suplemento, mas o alimento é condição sine qua non, ou seja, eu não posso viver sem o alimento, tá joia? Gente, estamos aqui já, 21h09. Vamos fazer aqui? Quem é que quer, fala aqui, quem é que quer entrar ao vivo comigo para eu fazer uma avaliação sobre a sua alimentação? Fala aqui eu, coloca aqui eu, quem é que quer? Edinalva, gratidão. Beth, fora a questão da da biorressonância. Isso, Paola, biorressonância, exatamente. A gente tem que ter toda essa questão que é energética, né? Márcia Alvarenga, eu. Então vamos lá. Ó, Valéria, tem bastante gente que quer entrar aqui comigo. Paola, ótima, Josilene, muito bem, várias pessoas. Por causa do tempo também, vamos fazer assim, lembra do critério que eu falei? Se você entrou depois, o critério vai ser quantos anos não, qual o tempo, né, que você tá aqui comigo, porque eu acho justo, né, acho justo a pessoa que tá aqui todo dia, toda segunda-feira comigo, ou tá interagindo aqui na família, ou já tá na família Equilíbrio-se há mais tempo, que ela, né, possa ter um presente aqui. Eu gostaria de presentear todas, de verdade. Então, por isso que eu vou respondendo as perguntinhas lá para todo mundo. Mas hoje, vamos fazer assim, esse critério. Então, todas que vocês colocaram coloca ali, lá na interrogação, o seu nome, quanto tempo você está me acompanhando aqui. Então, por exemplo, você coloca 2 meses, 3 meses, 2 anos, 1 ano, coloca esse critério de tempo que você tá, mas assim, você tá sempre comigo, tá? Não é assim, eu comecei a seguir setembro, parei 2 anos e voltei agora, né? Setembro de 2021 e aí eu voltei agora. Não. Qual a sua frequência? Faz uma média e coloca aí quanto que você coloca de tempo que você tá aqui comigo. E qual refeição que você quer que eu avalie. Então, café da manhã, almoço ou jantar. Então, a gente vai focar numa dessas refeições. Então, escolha qual refeição que você quer falar só para eu ter uma ideia. Então, mas o critério vai ser o tempo. Tudo bem? Vamos começar? Coloquem lá. Se já colocaram, coloca lá no balãozinho que eu vou chamar. 1, 2, 3, começar a te seguir faz 2 dias, mas estou amando. Paula Lima, que bom, agradeço, Paula, sim, continua, se você tá amando, continua, que eu também amo, né? Eu amo falar o que eu falo, estudar, praticar, talvez vocês percebam, né, esse meu amor todo pela profissão, pelos meus 35 anos de formação e atuação sem parar na minha área de como nutricionista, né? Então, Aliane Silva, 6 meses. Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui no coraçãozinho. Edinalva, menos de 1 ano. Que mais? Menos de 1 ano, Edinalva. Mas aí o que é menos de 1 ano, né, Edinalva? 1 mês, 2 meses, primeira vez. Vamos lá, gente. Vocês estão colocando aqui? Ninguém colocou. Ninguém colocou tempo. 3 anos, refeição, almoço. Paola, Paola, eu acho que você vai ganhar de todas, né? Então tá, Paola. Gente, como é a regra, né? E a Paola escreveu aqui, vamos fazer isso, vai? Paola, chama aqui pra mim, chama aqui, coloca aqui o que você quer falar comigo, tá? Eu não vale? Ô Paula, você vai pega outra. Então tá, vamos lá. Quem quer mais? 6 meses. Gente, eu estou, Edinalva, com a Nutri quase 1 ano. Almoço. Quase 1 ano. Vamos lá.
Vamos para Edinalva então, gente? Então vamos para Edinalva. Ninguém tem aqui colocado. Então vamos lá. Edinalva, coloca aí para mim. Tem uns 7 meses, Josilene. Muito bem. Muito obrigada, Josilene. Então vai lá, Edinalva, que tem aí quase um ano. Edinalva, põe aí para mim o que pede, né, a solicitação. Coloca aqui uma solicitação para entrar comigo ao vivo e almoço. Vamos lá, Edinalva? Ah, tem a Rose, quase 3 anos. Entrou a Rose. Rose, você quer entrar aqui passando para Rose? Então vamos lá. Como a Rose entrou, Rose, me pede então para entrar. Sabe pedir? Para participar, onde tem a solicitação. Coloca aqui, gente. Pedidos para Edinalva. Edinalva, vou aceitar Edinalva porque é Edinalva que colocou, tá bom, gente? Rose, fica para próxima, senão a gente vai demorar muito, tá? Aceitei você, Edinalva. Vê se entra. Vamos ver se... Ah, vai entrar. Ai, Edinalva, tudo bem? Opa, tudo bem, doutora? Então tá bom, seja muito bem-vinda. Obrigada, né, por participar aí, adorei. Esses 6 meses aqui, para mim, foi ensinamento, foi aprendizado maravilhoso. Que bacana, Edinalva, eu vejo que você sempre está aí contribuindo com suas colocações, fazendo pergunta, falando que está seguindo o Meneguia, agradeço, tá? Então vamos lá, Edinalva, vamos fazer a avaliação então do seu almoço. Lembrando assim, tá? Coloca para mim o que você costuma comer e qual é a sua dúvida que você tem. Pode ser? Vamos lá? Pode falar o que Pode normalmente ser, você come no almoço. geralmente você come arroz, feijão, geralmente 2 ou 3 tipos de legumes, né, salada, depois geralmente meia dúzia de azeitonas, que eu como, que eu gosto bastante, né? E achei isso. Legume, salada. Sempre eu ponho também ou ovo, ou uma proteína, ou carne, ou frango, peixe, né? Mas só que eu tenho muita dificuldade na digestão. Muita dificuldade do quê? Na digestão. Digestão. Por isso você falou de refluxo, né, Edinalva? Isso, exatamente, exatamente. Porque ó, eu almoço geralmente meio-dia. Mas até 5 horas da tarde, às vezes eu estou tendo aquele arroto, sabe, gigantesco, assim, assustador. Tá, você não toma nenhum medicamento? Não, você toma Não, o hormônio, né, da tireoide, que você não tem tireoide, não, certo? não, eu tenho a tireoide, eu não tomo nada para tireoide. A única coisa que eu tomo são as suplementos de vitaminas, de minerais e a B12. Só isso. Eu não tomo medicamento de pressão nenhum. Tá, então essas vitaminas não estão na hora do almoço. Não, não, de manhã, à noite, a B12 a doutora tinha passado para a hora do almoço. Mas vendo aqui seus acompanhamentos, por isso que eu fiz a pergunta, né? Aí eu falei, acho que tem alguma coisa errada. Tá, então toma, muda, tá? B12 para de manhã, pode ser em jejum ou junto com o café da manhã. No almoço, deixa sem os polivitamínicos. O que que acontece? Você tem a questão do refluxo, né? Uma digestão que fica pesada, fica lenta. Então, no caso seu, Edinalva, é questão, a gente vê aí bastante de baço, tá? Então, como é que você come? Você come vendo TV, vendo TV, conversando, com algum tipo de distração, ou você come também ali, prestando atenção no que você está comendo, atenção plena, só Deixa ali você e a comida. só eu e a comida e meu filho que a gente almoça junto, né? No almoço. Tá, o filho tem quantos anos? Meu filho tem 20 anos, vai fazer 21 semana que vem. Ah, grandão, grandão, tá. Não tem discussões na mesa. Não, Na hora que tá comendo, não tem briga. sossegado. Tá, porque, gente, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante na hora de comer. Então, não só o que a gente come, mas também como a gente come. Também é muito importante nessa questão da digestão. Então, vamos só falar aqui, a gente teria assim, uma avaliação mais completa para saber como é o seu metabolismo, seria necessário. Mas só por essa composição,
Edinalva, o que eu tenho para falar? Quando a gente tem uma má digestão e o seu baço é comprometido, é melhor que não se coma saladas na refeição. Então, os crus, e você bebe alguma coisa, líquidos, junto com a refeição? Não, na hora do almoço não. Na hora do almoço, nenhum tipo de líquido. E Eu você... geralmente eu bebo água antes, assim, meia hora antes, mais ou menos, um copo de água. Tá. E depois você toma um café, ou come uma sobremesa, uma fruta? Não. Nem fruta. Nem fruta também. Geralmente café eu tomo às 6 horas, 6h30 da tarde, eu tomo café da tarde. Tá, então perfeito. Então não tem líquidos. Uma das coisas também é bom não ter líquidos nas refeições para quem tem essa dificuldade de digestão. Então você não faz, você já não toma líquidos. Também quando a gente consome frutas junto com a comida, também seria interessante não comer. Então não consumir um alimento, né? Assim, uma fruta. Principalmente, de Nalva, quando é frutas que esfriam. Quando a gente tem uma má digestão, a gente tem que consumir tudo mais quentinho, tá? Principalmente quando você tem esse quadro de ficar com o alimento até 5 horas da tarde, 5 horas sem digerir. Então, tira todos os alimentos que esfriam. Então, nada de alimentos crus, como eu já disse, principalmente se a salada for saladas, por exemplo, pepino, tá? Pepino, erva doce. Tomo bastante. Então, tira o pepino, tá? Porque o pepino, ele esfria. E às vezes, tem gente que come uma salada e coloca ali um temperinho com hortelã. Então, tudo que esfria não é legal. Então, pepino, então frutas, né? Como eu já disse, não é legal. Manga, caqui, nem abacaxi, né? Junto com a alimentação. Nem o laranja, limão, essas coisas também junto. Ok. E as saladas de todos os tipos também não. E a questão do feijão. Quando você tem essa questão de refluxo, também tem que tomar cuidado com os grãos. Nesse primeiro momento. Isso aqui é uma orientação, gente. Eu só estou falando, Edinalva, né, de um modo geral. Porque a gente precisaria avaliar tudo. Mas, por exemplo, é bom que você observe se alguns alimentos específicos te traz mais gases. Uma das coisas, o feijão geralmente estufa, né? O feijão também. O feijão estufa, né? Dá uma distensão abdominal. Então, ele fica de uma difícil digestão. Então, talvez fosse interessante fazer um teste nesse período, faz aí um teste de uma semana, de você tirar o feijão, comer, em vez de comer carne vermelha, né? De mais difícil digestão, de um modo geral, colocar então um peixe, um ovo, um frango, claro que evitando frituras, né? Pode fazer mais picadinhos, tudo cozidinho, tá certo? 2, 3 legumes que você coloque. Então, lá no mini guia, você tem a cor e o sabor dos alimentos. Eu peguei o guia e você não sabe. Você tá colocando, né? Isso, perfeito. Então você coloque 3 tipos de legumes coloridos, né? Coloridos diferentes, mas cozidinhos. O que é o cozido, né? Pode ser tanto na forma, vamos você fazer um purê de mandioquinha para o baço. Então, um purê ali. Ou pode fazer um purê de espinafre. Ou pode fazer. Então, tudo mais mastigadinho, mais quentinho, mais colorido. Um verde, amarelo, um vermelho. Então, cuidado com os tomates, tá? Tomate cru, porque também é cru. Tira um pouquinho nesse momento, nessa uma semana e avalia, tá bom? Porque o arroz e feijão, ele é gostoso, mas como a gente quer avaliar, tira um pouquinho, só para ver. Mastiga muito bem, né? Tem que mastigar. Mastiga, 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 mastiga até virar líquido na sua boca e depois engole, tá certo? E muita calma. Outra coisa é ficar sem preocupação, tá certo? Para ajudar na digestão, essa água que você bebe antes, pode ser uns 10 minutinhos antes, uma água morna e coloca gotinhas de limão. Isso também ajuda a digerir. Então, gotinhas de limão ou um pouco de vinagre de maçã para nutrir o fígado. Você coloca ali um pouquinho e depois você come. Observe se melhora, tá bom? Tá joia. Você acha que ajudou? Nossa, demais a conta, minha. Então, tá joia, Edinalva. Então, vai fazer o seguinte: faça isso e depois coloque, tá? Faça um depoimento para mim. Se essa orientação que eu fiz hoje para você
vai te ajudar se melhorou. Coloca lá, houve uma melhora de 60%, 70%, 50%. Coloque o quanto melhorou depois de 3, 4, 5 dias. 5 dias, depois você coloca para mim. Você faz isso? Faço, sim, combinado. Então tá bom, querida. Ó, prazer em te conhecer. Muito obrigada pela audiência. E eu espero que você melhore. Então tá joia. Sabe sair? Aí é só sair. Eu acho que você tem que. Putz, eu também agora não sei como sair. Como é que faz para sair? Ah, saiu. Muito bem. Então, gente, é isso. Vocês gostaram aqui dessa orientação? Ajudou? Além de ajudar a Edinalva, ajudou mais alguém aqui que tem o baço? Veja aí para mim se tem mais gente. Só para a gente finalizar essa nossa live de agora, coloca aqui para mim se você acha que essa orientação saiu. Sim, Edinalva, muito obrigada. Tá? Se essa orientação ajudou a vocês, tá? Gente, vamos finalizar então aqui. Me ajudou, Regina Giacomini, a outra Regina também, que sempre está aqui, né, colocando. Lu Vieira, ajudou minha questão. Que bom, Lu Vieira. Edna Cané, Edinalva, muito bom, obrigada. Gente, faturou muito. Você pode falar de uma alimentação para quem está com D. Gente, a gente pode falar isso numa outra oportunidade. Ajudou Lourdes, Rose Prado, ajudou. Foi muito bom esse esclarecimento, tem dificuldade de gestão também. Foi muito bom para me orientar. Que bom, Alda Cudo. Show frio, me dá menos azia. Perfeito. Gente, fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Norma André. Oi, Norma, quanto tempo, meu amor. Fico muito contente. Norma é uma das antiguésimas, antes da internet, né, Norminha? Quantos anos que a gente já se conhece, pelo amor de Deus, desde 2004. 20 anos que a gente já se conhece, Norminha. Então, onde pega esse guia, Alexandre? Então, só para a gente finalizar, onde a gente pega o guia? O guia está no link da bio. Saindo daqui, vai para minha bio. O que é a bio, gente? Vou até falar, tem muita gente que não sabe acessar o link, e tá tudo bem. Tem um link lá, né? Baixa o seu guia, você aperta, clica nesse link, vai ter ali um quadradinho, né? 3 quadradinhos para falar. Você escreve o seu nome completo, no segundo você coloca o seu e-mail, porque o guia vai para o seu e-mail, então coloca o melhor e-mail que você tenha. E o terceiro é o seu WhatsApp, tá? É o seu telefone de contato. E depois, se você quiser entrar no grupo Equilibre-se com a Nutri, onde vocês vão receber todas as atualizações e eu vou ter mais novidades aqui. Além desse mini guia, se vocês gostaram do mini guia, imagine o que vem por aí, né? Imagine o que vem por aí. Então, entre no grupo do Equilibre-se com a Nutri, que você também vai estar por dentro, ou aqui nos stories, vou estar sempre aqui também falando sobre as novidades que estão por vir. Ainda esse ano, para logo, gente, para logo. Então, continua aqui me seguindo, tá bom? Grande beijo para vocês. Feliz Dia das Mulheres, mês das mulheres. Todos os dias é o nosso dia. Estamos juntas nessa. Eu sei que vocês estão comigo. E eu espero que vocês estão comigo, eu estou com vocês, né? Porque a gente faz parte dessa família que juntas, unidas, a gente vai trocando, compartilhando e crescendo juntas. Então, Edinalva, eu conto com você, com a sua colaboração, de você colocar, né, o quanto você melhorou com essa minha orientação e todas as outras que quiserem compartilhar os seus resultados. Gente, isso é muito importante. Marque o meu nome. Eu já, né, pedi para que vocês coloquem seus pratos, enfim, o que vocês estão fazendo, coloque ali, tá bom? E me marque, porque eu acho que é bacana a gente ir compartilhando e mais pessoas serem inspiradas por todas nós. Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, Lourdes. Tchau, Rose.